Bem-vindos à Rede Relâmpago e seus programas sensacionais, super educativos e sempre compartilhando conhecimento. Olha que você pensa que isso é uma live, não. Eu sempre termino dizendo que é mais que live, porque aqui nós compartilhamos conhecimento o tempo todo. Agradeço a todos que já estão entrando aqui na nossa live para poder, no nosso programa, para poder compartilhar conhecimento, para poder mandar suas dúvidas também, para você que pode vir a ter dúvidas em relação ao assunto. Um assunto sensacional hoje, o tema é testosterona e quem traz esse tema, temos uma surpresa. Na verdade, nós temos uma surpresa. Deixa eu chamar primeiro a nossa parceira, especialista de todos os meses, ela está aqui com a gente na Rede Relâmpago, já o terceiro programa, bombando aí de novidades. Deixa eu convidá-la, antes de a nossa grande parceira aqui da Rede Relâmpago, que vai dar boa noite aqui para todo mundo e vamos começar esse programa maravilhoso que é o Saúde, etc. Vamos lá, direto de Araruama, região dos Lagos do Rio de Janeiro. Vou perguntar para ela se está frio, se está quente, se está calor, se está frio. A nutricionista clínica Débora Cherfan. Seja bem-vinda novamente, querida. O programa é todo nosso, o programa é seu. Tá aí, tô aguardando a Débora. Ó, atenção, vai virar a câmera. Já ela vai estar aqui. Opa! Perdida aqui. Tô perdida aqui. É naquela setinha assim que faz assim, ó. Tem uma setinha assim, outra setinha assim, ó. Uma em cima da outra. Ali você consegue virar a câmera. Foi. Opa, olha aí. Olha ela aí. Boa noite, Débora. Tudo bem? Boa noite. Mais um programa, né? Mais uma vez, aqui na Rede Relâmpago, compartilhando conhecimento. Débora Cherfan, aqui eu agradeço a parceria. Beijo, querida. Como é que tá as coisas aí? Tá frio, tá chovendo, tá calor? Como é que tá aí em Araruama? Tá frio, tá frio. Tá ventando bastante e tá bem friozinho agora à noite. Bem friozinho, bem friozinho. Imagino. E você aí de casa? Como é que tá o clima? Como é que tá? Tá tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos compartilhar conhecimento. A Débora, nutricionista clínica, pós-graduada em fitoterapia e ortomolecular e mestre em fisiopatologia clínica e experimental. Hoje vai ser um programa diferente, porque ela trouxe um convidado. É isso mesmo, Débora? Isso, isso. Hoje eu trouxe um convidado, trouxe um amigo, tá? Um profissional médico, endocrinologista, para falar para a gente um pouquinho sobre testosterona, tá? Que é a área de atuação dele. Olha ele aí. Nosso amigo Renato. Boa noite, Renato Galvão Redorá. Correto, muito bem. Obrigado pelo convite. Vocês veem que Rio de Janeiro está frio, né? Passou de 20 graus, a gente já usa um casaquinho mais pesado, né? Pois imagina de manhã cedo como é que tá o negócio, gente. Já dá 14, 15, 16 graus. Carioca não está acostumado com isso, não. Dá ruim, dá ruim. Doutor Renato, seja bem-vindo à Rede Relâmpago. O doutor Renato, ele é médico, professor de endocrinologia e medicina do esporte na Unesa, coordenador de esportes e exercícios da Sociedade Brasileira de Diabetes. Atenção você que é diabético ou você que tem tendência a diabetes, atenção, abra os ouvidos hoje. Membro da diretoria da ABEM, que é a Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um congresso que ele vai participar lá no dia 2, 3 de julho, se eu não me engano. Daqui a pouco ele vai falar sobre isso também. E a doutora Débora sempre trazendo aí convidados maravilhosos para a gente poder compartilhar conhecimento. Deixa eu dar uma boa noite a Anne Pokvic, ao Paulo Tazzi, ao André Manilha, ao Ailton, ao Antônio, à Arlete, ao Edmar, a todos que estão entrando aqui na Rede Relâmpago para compartilhar conhecimento e que se não verem a live, depois vão curtir, claro, no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Doutor, muito boa noite, seja bem-vindo. Você é endocrinologista, não é isso, Renato? Conta um pouquinho da sua experiência. Muito bem. Sou médico formado já há 20 anos. Fiz área de atuação em endocrinologia no Hospital da Lagoa do Rio de Janeiro. Depois fiz mestrado no FRJ, no tema até um pouco diferente, foi em ovário policístico. E uma área que eu sempre gostei muito e atuei foi essa parte de andrologia, reposição hormonal masculina e a diabetes, que é a minha área que mais encanta. Então, digamos que diabetes e reposição hormonal
é um ponto forte e prazeroso no meu consultório. Que bacana. Que legal. Ó, eu quero perguntar para a Débora. Débora, como é que você conheceu esse baita profissional aí? Como é que foi? Então, eu conheci através de uma amiga de mestrado, da Kátia. Lembra dela, né, Renato? Kátia Palma. Então, Kátia que apresentou, né? E aí, enquanto eu tinha consultório no Rio, por muitas vezes nós trocamos pacientes, né? E essa troca, mesmo morando aqui na região dos lagos, essa troca ainda acontece. Tem muitos pacientes meus aí do Rio que pedem indicação, né? E eu indico ele com certeza. Que legal. Olha, e hoje a gente vai fazer um paralelo entre a nutrição, né? A Débora é nutricionista, e tudo que o professor, posso chamar até de professor também, porque ele é professor, o professor Renato, doutor Renato, vai dizer sobre endocrinologia. Mas nós temos um tema específico aqui hoje, que é testosterona. Atenção, atenção. Para quem não sabe, assim como eu, hoje nós vamos aprender tudo sobre testosterona e eu já começo fazendo uma perguntinha para o doutor Renato. O uso desse hormônio, doutor, da testosterona, é utilizado já há bastante tempo. Eu queria saber como descobriu-se essa existência da testosterona e quais são as primeiras formulações de testosterona utilizadas em seres humanos, pelos seres humanos. Você pode contar para a gente como é que tudo aconteceu? Como foi o Big Bang no negócio? A história ela tem um fato recente e alguns relatos bem antigos, né? Temos aí alguns relatos na Grécia Antiga, principalmente entre os lutadores gregos e romanos, com a utilização de alguns extratos de animais em relação ao uso de testículos de alguns animais presentes na época para que eles pudessem se injetar com aquela substância e melhor performance durante os jogos. Mas isso são leituras um pouco abstratas ainda, mas a gente sabia do uso de algum extrato, substância que era feita atletas para que tivessem uma melhor performance. Como são relatos vagos e não muito fidedignos, o que a gente tem são informações mais recentes, na época de 1800, quando alguns estudadores avaliaram que quando você pegava um animal castrado, no caso o galo, né, e que você pegava o testículo do galo e implantava na pele dele, a crista do galo levantava. Então viram que alguma coisa tinha ali, né? Então a ideia do uso de hormônios, primeiro que a formulação da palavra hormônio não é uma formulação muito antiga. Ela tem mais ou menos 200 anos, mais ou menos, que foi formulada essa palavra. Né? Imaginar que hormônio significa algo que determina uma ação, que segue um caminho. Então é uma substância produzida por um órgão que muitas das vezes vai agir num outro órgão um pouco mais distante. Então, a ideia do órgão, da definição de hormônio, seria uma substância química fabricada dentro do sistema endocrinológico que vai ter a função de sinalizar ou informar um outro órgão. É claro, com o advento da ciência, descobrimos que os hormônios conseguem não só ter informações à distância, mas também informações locais. Então, a liberação de um hormônio vai ter ação muito bem conhecida, a gente pode falar que é a insulina, por exemplo. Né? A insulina é um hormônio bem conhecido, que quando a gente come, a comida vai passar pelo nosso intestino, vai liberar lá uma informação ao nosso pâncreas, e esse pâncreas vai liberar a quantidade de insulina suficiente para manter os níveis de açúcar normal. Então, esse é um hormônio plenamente conhecido. Outros hormônios, né? Temos hormônios sexuais femininos, responsáveis pela mulher ter a sua menstruação regular todo mês, né? A questão de gestar também. E o de hoje, que é a questão do hormônio masculino, a testosterona, produzidos, na sua grande maioria, nos nossos testículos, com uma função que já começa lá na barriga das nossas mães, até a questão da nossa maturidade, produção de barbas, pelos, ou algo que também acontece lá no consultório, que são as transformações acontecendo nos pacientes transexuais. Então, os transexuais masculinos são as mulheres, que uma questão de não aceitação corporal ou uma visualização do sexo masculino, quando nós fazemos a reposição desse hormônio, nós conseguimos mudar a característica daquela pessoa nascida inicialmente como mulher em um homem, por isso vira transmasculino. Você vê a importância de um hormônio onde você consegue mudar drasticamente, né? A palavra drástica, no caso aqui, é até um sentido positivo para aquela pessoa que recebeu o hormônio, onde você muda ela de um sexo inicial feminino, genético, para o sexo seu de desejo,
de informação corporal e cerebral, que é o sexo masculino. Temos até a própria Tami, uma referência, né, mais conhecida na internet, entre outros pacientes meus. É interessante. Paciente, vamos lá, vamos falar um pouquinho da testosterona. A ideia é isso, é a descoberta. Os pontos são tão importantes da descoberta. Se remeter lá para 1800, quando a gente colocou lá então, o nosso testículo atrás de um galo, e aí aquele galo subiu a crista, viram que se você começasse a esses extratos de alguns animais, você tinha aquela remasculização do animal. Né? Imagine vocês, um médico, aqui é um nome bem conhecido para nós na medicina, e esse médico formado em Harvard, visualizando essa ideia já em estudos animais, ele mesmo criou um extrato, uma pasta de testosterona e começou a se aplicar. Imagina um médico formado em Harvard, com nome e sobrenome extremamente conhecidos, ele dá nome a vários epônimos na medicina e algumas doenças, mostrando que aquele extrato começou a se sentir mais jovem, com mais força. Ele começou a ter uma micção melhor, ele conseguiu caracterizar a força do jato urinário dele. Então, e isso é publicado dentro do meio científico, né, num simpósio já fora dos Estados Unidos, na França, o que aquilo criou de informação. Olha, temos uma coisa nova aqui, temos algo chamado já de hormônio, né, que conseguiu ter um extrato retirado. Inicialmente ele utilizou de cães e cobaias no seu laboratório, que fazia algo diferente. E aí, da sua pergunta, imagino que surgiu algo que, além de encantar os outros, virou um elixir. Né? Tínhamos algo que transformava gatos em tigres, essas eram as fotos da época, branco meninos em homens, né? E muitos daqueles homens que eram hipogonáticos ou fracos, ou então uma grande perda de massa muscular, começaram a ganhar certa força, certo conhecimento, de grande desempenho na sua atividade. Então, esse é o perigo da testosterona quando utilizada sem uma ciência, porque é um hormônio com grandes efeitos catabólicos e anabólicos. Né? Então, você consegue gerar uma informação de prazer mesmo naqueles pacientes que não têm indicação de uso. A gente vê o que é o uso não científico, empírico lá atrás, a gente está falando entre 1800 e 1950, até o desenvolvimento, a identificação, dosagem e o uso correto dele. É interessante essa linha toda da questão hormonal e, infelizmente, é claro, quando você ganha um amplo conhecimento da testosterona, seu uso estava de maneira indevida, e isso começa já nos Jogos Olímpicos, quando começaram a ver que essa substância, esse hormônio produzido nos extratos, inicialmente, ganhava um desempenho de massa muscular. Né? Olha isso, cara. Olha a relação com a masculinidade, né? A coisa assim, tipo, eu tenho muita testosterona, o jato do meu xixi vai sair mais forte, eu vou ficar mais forte, eu vou ficar tal. Doutora Débora, olha que aula. Eu queria saber um paralelo entre nutrição e a testosterona, vamos dizer assim. Hoje a gente não vai ter o nota 10, nota 0. Hoje a gente não vai ter aquele dos produtinhos. Para você que já conhece Saúde Etc. com a Débora, né? No finalzinho a gente separa 4 produtos que estão no supermercado e eu pergunto para ela se é indicado ou não para a nossa saúde. E aí ela faz a grande aula de nutrição dela. Mas hoje vamos falar especificamente de testosterona. Doutora, tem algum caso que seja nota 0 em alimentos e nota 10 que facilite, por exemplo, a criação hormonal, vamos dizer assim, por leigos? Explica pra gente, doutora. O que a gente vê na literatura, e até Renato pode até me ajudar nesse ponto, é o seguinte: quando a gente tem uma alimentação muito rica, por exemplo, em açúcares, né, gorduras, frituras, refrigerantes, a gente provoca, né, a redução desse hormônio, porque a gente está levando o paciente a um ganho de peso, certo? A uma obesidade, não é isso? Correto. E, por outro lado, a gente precisa fazer com que esse indivíduo, né, ele consiga se manter no seu peso adequado, justamente para concentrar, né, os níveis, manter os níveis de testosterona mais equilibrados no sangue, entendeu? Então, uma alimentação mais rica em verduras, legumes, frutas, ou seja, quanto mais natural, melhor. Né? Em consultório a gente, né, vê isso aí muito desequilibrado, né, entre
as pessoas, né? Porque a alimentação hoje em dia, a gente sabe que é basicamente o quê? Fast food, né? Pela correria, pelo dia a dia, são pouquíssimas as pessoas que trabalham numa alimentação, que buscam, né? Uma alimentação melhor, né? Que cuidam um pouquinho mais dessa área. É bem difícil hoje, né? Com o lance de iFood, essas coisas assim, né, doutor? O iFood também tem salada, né? A questão é alguém entrar lá e escolher Tem, ração assim. tem uma folhinha, né, da alface ali presente. Vou no salad, né? Para ter uma salada no meio. Mas isso foi importante que a Débora colocou. Por quê? Porque a alimentação tem tudo a ver com a testosterona, tem a ver com algo bem conhecido chamado síndrome metabólica. O ganho de peso nos últimos 10 anos reduziu em 50% a fertilidade masculina. Reduziu a testosterona total mundial. Né? Nós estamos em dia estamos na faixa de 700 milhões de pacientes obesos no mundo. Né? É muita coisa. Né? Nós temos os Estados Unidos com 1/3 da população obesa, o Brasil com 20% da população obesa. Então isso, além de todos esses elementos ricos em processados, em uma palavra que a gente fala na nossa área, são os disruptores endócrinos. São substâncias químicas que conseguem alterar até o próprio receptor hormonal nesses pacientes. Isso tem feito as mulheres anteciparem sua menstruação, tem feito a redução da fertilidade masculina e feminina, e toda essa alteração que a Débora falou, de alimentos ricos em gorduras, fazem o paciente ter um maior ganho de peso. Esse ganho de peso, por diversos processos hormonais, vai reduzir a sua produção de testosterona. Então, o homem acaba perdendo a sua masculinidade, foi a palavra que você usou, acaba reduzindo a sua testosterona, a sua fertilidade e aumentando o risco cardiovascular. Então, para ver como a dieta é fundamental. Sim. Pois é. E olha, eu não sei se a doutora Débora quer completar. Por favor, fique à vontade. Não, pode falar. Eu li sobre o assunto o seguinte, gente, tem gente repondo testosterona, reposição de testosterona. Vamos dizer assim, o homem ele é capaz de... Vai uma pergunta leiga, doutor. O homem é capaz de produzir a testosterona naturalmente. Como acontece essa reposição ou por que o homem precisa, às vezes, até repor os níveis de testosterona? Tá. Então, vamos começar lá atrás. O nosso embrião, né? Se existe uma mulher grávida, né? Ela tem um filho dentro dela, e já nessa formação do feto, a importância da testosterona em direcionar o sexo do feto. Né? Quando você tem a produção de testosterona dentro já da barriga da mãe, você vai ter uma involução de um material feminino. A gente pode dizer que o feto ele tem praticamente os dois sexos presentes, independente de ser geneticamente XX e X. Quando você tem a presença da testosterona naquele momento, você evolui a formação feminina e desenvolve a formação masculina. Aí começa a questão de próstata, testículos, né, a distribuição muscular, tudo aquilo vai acontecer naquele momento já dentro da barriga da mãe. A partir daqui a criança nasce, a gente já vê visualmente o testículo, o pênis, né, um estado físico masculino. Até que por um momento de maturação do nosso cérebro, vem a puberdade, e aí você tem o maior pico de produção hormonal, que é a testosterona. Então a testosterona vai fazer as características masculinas mais conhecidas. Pelos, barbas, distribuição de gordura, né, força muscular, voz, né? E isso são os que mais remetem em relação à testosterona. A testosterona também é importante para ter a presença dos espermatozoides. Né? Você ter um homem fértil tem que ter testosterona presente. Há um mecanismo de concentração do nosso testículo para que a gente tenha até mais testosterona para favorecer esse fato. E a presença da testosterona é importante por um motivo bem prático também. A testosterona dentro dos seus níveis normais favorece um cérebro mais seguro, melhora da memória, melhora da cognição, uma proteção cerebral maior, você melhora a barreira hematoencefálica para eventos adversos, você melhora ou você evita, na verdade, a formação de radicais livres nessa região. A testosterona presente em níveis normais vão fazer uma segurança cardiovascular. Então, o homem, qual o perigo do homem quando tem pouca testosterona ou quando ele exagera na testosterona? Ele vai ter um risco cardiovascular. O que quer dizer o risco cardiovascular? Infarto, né?
doenças cardíacas, né, doenças cerebrais. Então, não só a falta, mas como o excesso tem esse grande malefício. Então, você ter um estado correto de hormônio masculino que é perfeito. E aí fica, poxa, em quem repor? A gente só vai repor naquele paciente que tem queixas clínicas de hipogonadismo e tem, comprovadamente, uma testosterona baixa. Não é feita ao acaso. A testosterona nossa tem que ser dosada de manhã cedo ao acordar. É o momento onde nós vamos ter o pico dessa testosterona. Você dosa uma vez, porque o paciente apresentou uma queixa, não porque você pediu ao acaso testosterona. E com essa testosterona alterada, você vai repetir e pedir alguns hormônios a mais para fazer investigação diagnóstica. Tendo essa alteração baixa da testosterona, você vai fazer a reposição. Por quê? Porque a reposição é benéfica nesses pacientes. Você vai dar uma qualidade de vida muito melhor a esse paciente. Então, por isso que a reposição tem certos critérios e não é feito para qualquer um. Tá? Aí eu vou fazer uma observação. Né? Qual o perigo da reposição hormonal de testosterona, mesmo aquele paciente que não tem a testosterona baixa? Por ela ter feito, como eu falei, anabólico, catabólico, a sensação de bem-estar da testosterona vai existir. E aí, você repôs hormônio num paciente que não precisa, você vai sinalizar a esse paciente que ele precisa manter aquele hormônio pro resto da vida? E até mesmo antes de repor, você questionou o paciente se ele pensa em fertilidade? Se ele realmente quer ter filho? A gente tem que esquecer que toda reposição tem um benefício e tem um malefício também. O paciente que repõe a testosterona, ele tem que pensar sempre, o médico que repõe, ele tem que pensar na fertilidade do paciente, pela possibilidade de levar a uma infertilidade. Então, são critérios que quem está acostumado a repor tem que sempre levar em consideração com esse paciente. É uma conversa, né? Você vai estar ali diante de uma investigação e quando iniciado ou feito a necessidade da reposição, você tem que conversar com ele essa parte de fertilidade e da necessidade de reposição para o resto da vida. A gente pode comparar a tireoide, por exemplo. O paciente que tem uma dificuldade ou não tem remédio da tireoide, você vai repor para o resto da vida. Ninguém pensa em suspender o hormônio da tireoide da noite para o dia. Por isso que fechar o diagnóstico corretamente da testosterona é implicar em uso contínuo. Pois é, só completando, daqui a pouco eu vou passar para a doutora Débora, é o seguinte, qual sintoma um homem pode ter de que a testosterona dele está relativamente baixa? Ele vai ter mais cansaço, fadiga. Esses sinais e sintomas, a grande maioria, podem se confundir com a própria idade. A gente tem que tomar cuidado com isso. Né? A idade, com o avançar da idade, essas queixas podem acontecer. Mas elas vão acontecer ou de maneira mais precoce, ou de maneira mais brusca, ou algo que incomoda o paciente. Ele tinha um perfil e aquele perfil progrediu de maneira errada. Então, ele fica mais fadigado, ele tem mais alteração do humor, ele fica mais irritado, ele vai ter uma alteração de sono, a barba já não cresce como antigamente, ele tem uma rarefação de pelos em pernas, ou em outras áreas do corpo, perda de massa muscular, depende de uma investigação de uma fratura óssea, ele tem uma perda de massa óssea, ele vai ter uma redução do libido, menor vigor. Então, são queixas que pertencem não só ao nosso envelhecimento, mas que vão estar ou acontecendo precocemente, ou que aquilo evoluiu de uma maneira que incomodou o paciente também. Doutor, surgiu uma pergunta aqui. Baixa testosterona na mulher. Quais os sintomas? A gente sabe que tem a progesterona. Por favor, são dois doutores aqui, gente. Olha só. Progesterona é aquela da grávida. É o que mais fica lá evidente com a mulher grávida. Eu aprendi lá com a tia Cotinha. Testosterona é do homem. E tem o estrogênio, sei lá. Não é isso? Que é da mulher, é o feminino? A mulher, ela tem durante o seu ciclo menstrual a presença do estrogênio e da progesterona. Esses são os ciclos da mulher para você ter durante a formação do endométrio, esperando que ela engravide. É como se a mulher todo mês estivesse se preparando para engravidar. Então você tem toda a liberação, pico do estrogênio, a formação da musculatura, do que envolve o nosso útero, que é o endométrio, né, o útero feminino. Quando não acontece uma gravidez, aquilo vai seguir o ciclo menstrual e ela vai sangrar. Né? E se prepara mês que vem para um novo ato de gestação. É como todo mês a mulher esperasse uma gravidez. O que acontece é que a dosagem de testosterona na mulher só deve ser feita na investigação de excesso hormonal. O que é comum em todas as mulheres são níveis baixos ou zero de testosterona.
Aí eu vou explicar para quem fez a pergunta, eu sei que isso é complicado, porque a tendência é muito grande de todo mundo querer dosar em testosterona em todos. É comum chegarem no consultório, a mulher com uma testosterona extremamente baixa, doutor, tu sim testosterona. Eu falei, ainda bem, né? O sexo feminino, o que você espera é que não tenha a presença na corrente sanguínea ou muito baixo. Eu vou explicar com calma para as pessoas entenderem. Nós temos, por isso que eu falei, a grande maioria da testosterona é fabricada no testículo. Mas também tem uma glândula em cima do nosso rim, chamada adrenal, que produz testosterona e derivados de testosterona. Isso é essa glândula que age nas mulheres produzindo isso. Quando a mulher entra na menopausa, quem assume essa função na maior produção de derivados, principalmente de testosterona, é o nosso ovário, tá? Então, vamos ao ponto. Por que não ficar pedindo testosterona em todas as mulheres? Primeiro, um método. O que é o método? Quando você vai no laboratório dosar a sua testosterona, ele é extremamente falho em níveis abaixo de 80. O método do laboratório foi criado para dosar a testosterona em homens e não em mulheres. E mesmo assim é um método muito falho. Você tem diversas metodologias mundiais, por isso que a gente tem que fazer clínica, repetir no homem mais de uma vez aquela testosterona para ter certeza, e os homens trabalham com valores acima de 300 na sua normalidade. Então, mulheres que têm 20 vezes menos testosterona no homem, essas dosagens são muito falhas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. O esperado em mulheres é ter dosagens baixas ou nulas, porque o método não foi criado para as mulheres. Até o método criado para você ter a real testosterona é caro, demanda um tempo e nem todo laboratório faz. Então, os exames solicitados para as mulheres têm muito mais a ver naquelas mulheres com padrão de uma síndrome, que é a síndrome de ovário policísticos, aquelas mulheres com muitas acnes, espinhas, pelos em regiões mais masculinas. Rosto, tórax e mama, abdômen, costas. Então, o perfil de mais androgênicos, ou mulheres que têm mais esse perfil voltado ao padrão masculino, são nessas mulheres que nós vamos dosar a testosterona para tentar encontrar valores elevados. Então, valores normais ou baixos ou nulos são esperados nas mulheres. A questão que ficou muito relacionado à sensação de bem-estar. E foi quando a gente começou a live e falei, repor testosterona, mesmo em quem não tem, vai gerar uma sensação de bem-estar. Mas você vai usar em todo mundo? Ou, como eu falei, a gente usa testosterona para os transexuais masculinos. Repor testosterona em mulher vai transformá-la em homem. Né? Felizmente, desejo de muitos que a gente consegue mudar, mas para outros pode gerar complicações sem reversão. Né? Mudança de voz, queda de cabelo que não recupera mais, infertilidade, alterações menstruais e o risco igual de uma pílula, tromboses e outros riscos a mais. Né? Então, cuidado vocês, quando forem fazer dosagem ou receberem uma dosagem no consultório para as mulheres, é esperado dosagem baixa ou até nula. Né? Então, tem que saber por que aquela pessoa foi solicitada e por que investigou aquela testosterona. E talvez, se a gente puder puxar um pouquinho mais do que seria o perfil em dosar a testosterona, envolve a questão comportamental, o cansaço, o libido, a fadiga. Né? Quando a gente lê sobre testosterona, a pessoa usando, ela acha que vai buscar o elixir da testosterona, mais do que tem que dar um número na normalidade. Né? Esse vai. Pois é, e olha, nós tivemos aqui a pergunta da Prica, aliás, você de casa pode fazer perguntas, por favor, tanto para a doutora Débora quanto para o doutor Renato. E ela diz aqui, perfeito, eu estava preocupada exatamente porque deu quase nula, abaixo dos valores de referência. Ótimo, muito bom, segundo o doutor, muito bom. O Márcio Krauer manda aqui um forte abraço para o amigo Renato. Doutora Débora, o programa é todo seu. Por favor, vamos gastar o doutor Renato aqui, vamos enchê-lo de perguntas. É com você, Débora. Eu tenho uma dúvida. A questão psicológica no homem, ela também tem a ver com os níveis de testosterona, não tem? Tem. O lado emocional. Pode reduzir, não pode? Os valores? Não. Homem estressado é comum ter a testosterona baixa. Da grande população depressiva, 1/3 dos homens tinham até a testosterona baixa também. Por isso que quando a gente vai falar de comportamento, é um pouco complicado você avaliar um paciente no consultório
com a testosterona baixa, porque você tem que investigar o contexto. É um homem que está deprimido, é um homem que está com problemas financeiros, problemas pessoais, né? Problemas de aceitação corporal, tudo isso pode sozinho abaixar a própria testosterona dele. Então, necessariamente, que repondo a testosterona, eu vou fazer um bem para aquele paciente. A investigação se dá por aí. Então, lembrar que você ver um homem com a testosterona baixa, a gente tem que entender o que possa ter levado aquela testosterona, para aí sim você ver se há necessidade da reposição. Existe uma correlação entre a testosterona e a questão psicológica, a questão de comportamento, de aprendizado, mas a gente tem que entender se há uma questão depressiva ou se há uma deficiência daquele paciente que levou a isso. Fale, Vitor. Doutor, desculpa. Eu acho que tem algum probleminha na internet, não sei se vocês de casa também sentiram, uma oscilação na internet que não deu para a gente prestar um pouco atenção nessa parte que o senhor acabou de falar agora. Você pode repetir, por favor? Vamos lá. A questão comportamental, a parte psicológica da testosterona, tem relação? Tem. Felizmente, os estudos vêm crescendo, que a gente conseguir informações maiores. Tá ruim ainda, Vitor, ou não? Para mim tá legal, estou ouvindo direito. Continua com o probleminha. Doutora, você também está sentindo que tem um problema na internet, então, do doutor também? Tem uma oscilação? Oscilou, mas para mim voltou ao normal. Voltou? Pode prosseguir, portanto, então, doutor. Vamos ver. Vamos lá. A ideia nossa é fazer a correlação entre problema psicológico e a testosterona. Existe essa alteração? Existe. Nós vimos que homens depressivos, 1/3 deles tinham a testosterona baixa. Mas lembrar que a própria depressão e a condição e o meio que aquele homem vive podem levar àquela baixa de testosterona. A baixa de testosterona merece a investigação para você não repor aquele hormônio. Aquele homem que iria se beneficiar se ele mudasse a sua vida. No homem obeso que perde peso, no homem depressivo que melhora o seu humor, né? Isso é importante. Por quê? Como a gente comentou lá atrás, a partir do momento que eu repor aquele hormônio no paciente, porque tem uma deficiência, ele vai manter o uso daquele hormônio. Algumas exceções existem, é claro, e você tentar repor para beneficiar o paciente, ele muda a sua vida e você depois pode reavaliar aquela testosterona. Mas o importante é, o paciente realmente tem baixa a testosterona? Foi uma causa dele ou uma causa externa que levou? Né? Então, o tratamento comportamental, a terapia, a psicologia, muitas vezes só isso vai fazer a sua testosterona aumentar e o paciente não precisar da reposição. Isso é importante por quê? Porque por se tratar de um hormônio, e o hormônio que é usado de maneira muito errônea, é você, quando usar, fazê-lo de maneira correta. Isso evita queimar uma substância extremamente importante naqueles que precisam e que você não crie falácias ou medos ou receios de quem está usando a substância. Então, é um ponto importante a gente tentar destrinchar em quem é o paciente correto em fazer a reposição para que você possa manter aquela reposição de maneira simples, fácil, na investigação e que aquele bem-estar do paciente foi justamente porque ele precisava repor aquele hormônio. Sim, gente, não é qualquer... Vou lá, vou repor o meu hormônio, vou repor a testosterona. Não. Façam, por favor, um acompanhamento com o endocrinologista, com a nutricionista, enfim, que também vai poder identificar algumas coisas, alguns alimentos que você pode estar... Você está, de repente, fazendo uma dieta errada, o que pode comprometer os níveis também do hormônio. Não é isso, doutora? Sim, do hormônio, a própria formação de espermatozoides, né? Os obesos, homens obesos, né? Eles têm essa diminuição, então não é só a mulher, né? Obesa com problemas. Homens obesos também têm essa questão na fertilização, entendeu? Justamente o que ele estava falando anteriormente. Sim, uma dieta regrada, uma alimentação saudável pode... Sempre. Dieta adequada, né? Uma alimentação equilibrada, a prática de atividade física sempre, né? Não só visando perda de peso, mas visando saúde, de um modo geral. Né? Doutora, você poderia elencar alguma alimentação que seria boa para a testosterona? Vamos dizer assim, entre aspas. A gente sabe que tem alguns alimentos que a gente... já vou perguntar para o doutor sobre níveis sexuais, a ligação do nível sexual com a testosterona. A gente sabe que tomando aquelas
castanha de não sei o quê, nozes de não sei o quê, aquilo é afrodisíaco, vai gerar você um nível alto de testosterona, você vai ficar bem? É mito ou é isso mesmo, doutora? Tem alguns alimentos que podem ajudar. A gente tem alguns fitoterápicos, né, que a literatura mostra como alimentos que vão ajudar, né, substâncias que vão ajudar nesse processo, mas até que ponto, né, isso é utilizado? Eu até separei essa dúvida, até para perguntar para Renato, porque o pessoal usa muito tríbulos e maca peruana, né? E até que ponto isso faz efeito positivo? É uma dúvida até que eu mesmo tenho, sabe, sobre isso. Porque se usa, por exemplo, em tríbulos, uma dosagem, por exemplo, de 700 miligramas para homem, uma dosagem menor, 500, por exemplo, para mulher. Então, realmente funciona na prática? Oficialmente, não. Não, né? Mas eu vou explicar. Isso são estudos baseados em animais. São estudos baseados em um número muito pequeno de pessoas. Então, o que a gente precisa para ter uma real evidência? Seria interessante pegarmos pessoas que têm uma deficiência de testosterona, confirmado, e pudéssemos marcar, olha, esse grupo de pacientes, vamos falar 1000 pacientes tomando placebo, 1000 pacientes tomando tríbulos, 1000 pacientes tomando testosterona. E você fazer essa comparação, acompanhando esse paciente a longo prazo para avaliar se houve uma melhora da testosterona, se houve uma melhora da qualidade de vida e se houve uma segurança cardiovascular. Só que estudos assim não existem, infelizmente. Então não vamos queimar algo dito natural ou substâncias que nós temos na natureza, porque ainda não foi comprovado cientificamente, em grande escala e que pudesse gerar segurança. O que a gente pode pegar em relação a tríbulos é que você tem algumas substâncias, tríbulos, mexicano, maca peruana, eles têm uma ação em certos receptores androgênicos e que algumas pessoas poderiam ter um certo benefício. Mas cientificamente, do jeito que eu falei, a gente não tem como comprovar. Então, foi interessante 2 grandes estudos. Pegaram uma população, jogadores de rugby, que é aquele futebol americano lá da Europa, da Inglaterra, entre o intervalo deles, né, e fizeram lá uma dose de tríbulos. Nada aconteceu nesses pacientes. Pegaram alguns pacientes idosos numa casa de repouso, fizeram a reposição, houve uma certa melhora da testosterona nesses pacientes também. Então, sim, a questão é, população mais idosa, com um baixo nível, pouco estímulo, poderiam ter uma melhora? Caminha-se estudos para isso, mas como eu falei, sem robustez, sem grande segurança, nada indexado em grandes revistas científicas. A gente viu qual foi a confusão agora no próprio Covid, né? Faz remédio, não faz remédio, esse remédio pode, não pode, e cada vez com números maiores de pessoas sendo investigadas, e mesmo assim não chegamos a uma conclusão. E quando a gente fala desses alimentos fitoterápicos utilizados na grande maioria em animais, em poucos seres humanos, a gente não consegue ter uma resposta imediata. E vou falar um fato interessante, já que a ideia é contar a história, vamos contar uma história. São dois fatos. Um, foram jogadores de xadrez, mas essa é uma história mais simples, e outra foi a final do Brasil e Itália, nos Estados Unidos, na Copa do Mundo. Pegaram quem eram os favoritos, não sei se você vai lembrar, Vitor, mas os italianos eram os favoritos para ganharem a Copa. Fizeram a dosagem da testosterona nesses torcedores antes de entrar na arquibancada, torcedores italianos e torcedores brasileiros. Os torcedores italianos tinham a testosterona mais alta que os brasileiros. No final, o Roberto Baggio perde o pênalti, chuta para fora, o Brasil ganha a Copa do Mundo. Pegaram os mesmos torcedores e dosaram. As testosteronas dos brasileiros estavam mais altas do que os italianos. Então, dosar testosterona é complicado. Tem o humor, o meio que ele está, a flutuação, metodologia. Então, quando a gente vai falar de fitoterápicos, a ideia é justamente essa. Precisamos de ensaios mais presos, científicos, robustos e com grandes números para que a gente possa dar certeza. Então, assim, nada contra coisas naturais, nada. Floral, mas só mostrem a sua eficácia. A gente vai usar com muito prazer, principalmente quando a gente visa a segurança dos nossos pacientes. Você vê como é importante esse detalhe. E no jogo de xadrez é a mesma coisa. A gente pegava os campeões de xadrez das mesas e eles tinham a testosterona mais elevada do que aqueles que perdiam, por exemplo. Então, vê como é a importância esse meio em que o homem se encontra para ele ter uma testosterona mais elevada ou não, independente da sua ingesta ou condição física.
Olha que interessante, gente. Eu estou adorando o papo aqui, meu Deus do céu. Vamos falar um pouquinho de problemas de ereção. Qual é a relação, doutor? Testosterona e problemas de ereção. Seguinte, o nível baixo de testosterona se relaciona com problemas de ereção? Ou precisa ser um nível muito baixo para o cara ficar, vamos dizer assim, sem conseguir ereção, sem conseguir chegar lá, enfim? Qual é a relação que tem? Toda vez que me faz essa pergunta, eu paro para pensar como responder isso corretamente. O que eu posso falar? Teremos disfunção erétil em pacientes com qualquer nível de testosterona. Fato. Mas sim, quanto mais baixa a testosterona do homem, maior a chance da disfunção erétil. O que eu quero dizer? A disfunção erétil não é algo simples, é algo extremamente complicado. Nós falamos aqui de comportamento, né? Se o homem está ganhando dinheiro, está perdendo dinheiro, né? Se ele tem uma boa vida social ou não, o tipo de alimentação que ele faz, se ele está com obeso, comendo só produtos industrializados, enlatados. Tudo isso tem influência no seu nível de testosterona e no processo de prazer e de visualização corporal. Então, a ereção ela envolve alguns mecanismos bem mais complexos que a gente possa imaginar. Então, a gente pode imaginar que o primeiro é o psicogênico, né? Uma imagem. Você pode ter esse desejo, essa questão de ereção. A outra é fluxo arterial. Você precisa que sangue chegue para que você tenha uma ereção. Então, você pode ter um problema de fluxo, problema de vascularização. Um paciente com uma doença aterosclerótica, um paciente com uma doença cardíaca. Isso é importante, vale aqui a pena o relato, é que um processo de disfunção erétil pode predizer uma doença cardíaca em 3 anos. Né? Você imagina que é um órgão que precisa encher de sangue para funcionar durante uma sensação de prazer e que se ele não está funcionando, a gente tem que investigar. Isso pode ter uma correlação com o coração importante. Então você imagina, temos lá uma parte psicológica, comportamental, a questão do estímulo neuronal, né, para que você tenha uma ereção, né? A questão anatômica, para que ele esteja funcionando, tudo isso relacionado mais à testosterona. Então não é a testosterona sozinha que vai levar a uma disfunção erétil, mas sim, os homens com testosterona baixa, você vai ter uma maior propensão a uma disfunção erétil. Então, homem com disfunção erétil, a investigação é dosar a testosterona. Isso é válido. Olha aí, sensacional. Doutora Débora, por favor, é com você. Pessoal de casa também, se quiser fazer perguntas, por favor, estamos chegando nas últimas partes do programa. Doutora, é com você. Renato, tem alguma relação também, por exemplo, com os casos de câncer de próstata? Interessante. Vamos pensar o seguinte. A gente vem falando que o homem, ou não, na verdade a gente não falou ainda, né? O homem, ele perde a testosterona ao longo dos anos. Você tem uma perda progressiva de quase 2% a partir de 30 anos de idade. Você imagina que a partir de 30 anos existe você cair a testosterona, né? A partir dos 40 anos de idade isso acelera um pouco mais e com o passar da idade você vai ter um menor valor de testosterona. E onde acontecem os maiores índices de câncer de próstata? Nas pessoas mais velhas. Então, essa relação de testosterona e câncer de próstata, ela vem caindo com o tempo, né? Vale essa informação. Porque se fosse uma questão de testosterona, a gente teria muito mais câncer de próstata em pacientes mais jovens, com níveis muito mais elevados. A questão é, quando foi feita essa relação de câncer de próstata e testosterona, e isso gerou até um prêmio Nobel, né? Você imagina você desmistificar isso. Um dos tratamentos era você levar o paciente a virar eunuco, a zerar a sua testosterona. Então, quando você zerava a testosterona nesse paciente, realmente a resposta do câncer de próstata era muito superior. A informação é o seguinte: o câncer de próstata tem um valor numérico, onde todos os receptores daquele câncer estão ativos, mas são valores extremamente baixos, valores abaixo de 100 de testosterona. Só para lembrar, os valores de testosterona normal no homem estão na faixa entre 300 a 900. Então, lá embaixo, com 3 vezes menos que o valor mínimo necessário, todos os receptores daquele câncer já estão ativos. Então, para você realmente tratar esse paciente, você tinha que zerar a testosterona dele para que você evitasse essa condição. Então, você ter mais do que um valor mínimo daqueles receptores, 300, 600, 900, 1000, 4000, não iria fazer diferença nenhuma no câncer de próstata.
O que existe é uma relação de volume de próstata e o excesso de testosterona, porque ele vai se converter numa outra substância que faz o aumento, a hiperplasia dessa próstata. Parece um pouco assustador, mas novos trabalhos têm feito reposição de testosterona antes de certas cirurgias de câncer de próstata, com a melhor resposta. Tá? Mas calma, a testosterona não é mágica, não é essa proposta para todo mundo e ainda é uma contraindicação oficial você não dar testosterona em pacientes recém-operados de câncer de próstata. Recém-operados de câncer de próstata. Tá? Então, câncer de mama e câncer de próstata recém-operados ainda é uma contraindicação. Tá? Mas com esses estudos mostrando benefício em você melhorar o paciente, o que quer dizer melhorar o paciente? Ele ficar eugonástico, quer dizer, ele ficar com os seus padrões de hormônios normais, vai favorecer a cirurgia, mesmo em condições de câncer prostático. Tá? Doutor, uma pergunta. A reposição de testosterona com durateston e deposteron aumenta as chances de desenvolver diabetes? Não. A diabetes vai ter uma resposta bem interessante na reposição. Então, mais uma vez, aquele paciente com deficiência de testosterona e que você repôs a testosterona nesse paciente que precisava, você tem até a não progressão ou não desenvolvimento de diabetes. Você tem relatos bem significativos e bem evidentes daqueles pacientes hipogonádicos que tinham falta de testosterona, que quando você repôs, você teve até a redução ou melhor controle do diabetes. Então, por que isso? Porque a testosterona vai melhorar alguns receptores musculares para a insulina. A insulina vai pegar a glicose que está na corrente sanguínea e jogar para as áreas que precisa. Você imagina um paciente que melhora a sua massa muscular, a massa muscular é o maior queimador de glicose que nós temos, você vai melhorar esse substrato. Você vai evitar justamente o papel da Débora, né? Mostrar que o paciente precisa melhorar a sua condição de alimentação, né? Porque ele tenha uma melhor resposta. Então, se você tem uma boa alimentação, tem um substrato que é testosterona, vai desenvolver mais massa muscular, ele vai ter uma menor incidência de alimentos errados para ele, e você vai ter a melhor ação dessa insulina, esses receptores musculares, a glicose chega a normalizar. Então, você consegue fazer até uma reversão do diabetes naqueles pacientes que tiveram uma mudança de estilo de vida e que realmente precisavam da testosterona. Então, nem durateston, nem deposteron vão levar a diabetes a ninguém. Pode ter certeza disso. Olha que legal. Eu vou pegar um quarto que eu tenho aqui, que eu vou tirar toda a bagunça de lá, vou começar a botar pezinho, vou começar a botar um bocado de coisa para poder malhar um pouco, para poder resolver o assunto, né? Porque, olha, diabetes é terrível, gente. Eu vou fazer agora os exames, eu vou fazer uns exames, vou mostrar para a doutora Débora. Doutora, vamos estar juntos nisso aí. Olha, eu quero também dizer o seguinte, olha, a doutora Débora Sherpan, ela está em Araruama, mas isso não impede dela atender você que está aí em casa, você que está vendo o nosso programa, enfim. A doutora Débora, ela atende online. E ela vai dizer, como é que faz isso, doutora? Quem quiser entrar em contato com você, fazer uma consulta, uma dieta boa, como é que faz? Então, no meu Instagram tem todos os meus contatos, tá? Tem os meus telefones, tem o meu e-mail. Só mandar mensagem para mim e a gente bate um papo. Só mandar mensagem então para a doutora e bate um papo com ela. O doutor Renato Redorá, olha, algo que me chamou a atenção, vai estar no dia 2 e 3 de julho de 2021 no Simpósio de Endocrinologia Feminina, Andrologia e Transgeneridade. Olha aí, 2 de julho, sexta-feira, tem o módulo 2, Andrologia, papel do endocrinologista, enfim, ele vai estar por lá. Você pode se inscrever através do site www.cefat, Cefat é com SEFAT.com.br. Doutor, como é que vai ser esse simpósio? Conta pra gente. Esse simpósio surgiu justamente na necessidade de mostrar a profissionais de saúde e a outras áreas certas questões em relação à reposição hormonal masculina e feminina, tanto em homens como mulheres, infertilidade, dificuldade de engravidar, como é que você faz a reposição na menopausa,
a parte de reposição hormonal masculina, risco cardiovascular na sua reposição, as perguntas como câncer, né, doenças hepáticas, doenças renais e principalmente a parte de reposição hormonal em transgêneros. Como é que você faz para tratar corretamente homens e mulheres trans, né? Isso vem crescendo muito na medicina, a abordagem tem ficado cada vez muito mais científica, né? E principalmente esse paciente tem tido uma abordagem muito melhor no consultório. Então esse simpósio é desenvolvido por uma amiga minha chamada doutora Karen Saido, junto com todo o grupo do IED, e as apresentações são excelentes. Acredito que algumas até do ano passado estão abertas, né? Para quem puder assistir, vale a pena e vai acontecer agora em julho. Dia 2 e 3 de julho, então, por favor, entrem lá no perfil do Dr. Renato também, @Renato Redorá, tá lá, o Cefat.com.br, vai lá e se inscreve, está tudo certo. Doutora Débora, alguma pergunta para o doutor Renato? Por favor, fique à vontade. Não tenho não. Já fiz as perguntas que eu queria. Ok, doutor Renato, olha, eu sempre digo que as nossas parceiras, os nossos parceiros aqui da Rede Relâmpago são sensacionais, porque trazem sempre conhecimento para a gente e nós acabamos compartilhando conhecimento em todas as lives feitas aqui na Rede Relâmpago, todas com muito carinho e qualidade. Agradeço a doutora Débora por todo o empenho de trazer, inclusive, o doutor Renato aqui, a quem eu convido por mais vezes para vir aqui no Saúde, etc., não é, doutora? Para poder falar sobre vários assuntos, porque eu vejo aqui, o doutor Renato, ele tem uma grande, é um profissional com um conhecimento baixo, é um professor, e pode muito passar aqui um bocado de conhecimento para a gente, para a galera que está assistindo em casa. Doutor, só tenho a agradecer, claro, com certeza, e se você quiser, claro, falar sobre algum tipo de assunto que a gente não tocou aqui, que seja importante, fique à vontade nesse momento. Ah, com certeza. Não tem como, endócrino precisa de uma nutricionista, né? É um paciente que a gente trabalha junto o tempo todo, né? Não tem como você trabalhar diabetes sem uma nutricionista, obesidade sem uma nutricionista, qualidade de vida, né? A promoção de qualquer tratamento nosso passa por uma sigla, né? Que é o MEV, mudança de estilo de vida. Então ele tem que ter a parte comportamental, né? Uma psicóloga, uma terapia, a nutricionista para mudar todo o conceito alimentar e tirar os preconceitos, evitar aquela história do pode, não pode, né? Então, o paciente diabético, terrorismo alimentar. O paciente diabético pode muito mais do que ele imaginava, né? Então, teoricamente, o carboidrato é uma fonte de açúcar. Isso não é proibido para o diabético. Então, a gente tem muito tema para falar, é bem interessante. Fico à disposição. Obrigado, Débora, pelo convite. Obrigado, Vitor, pela entrevista. Eu te agradeço. Mais à frente, qualquer pergunta, a gente pode voltar aqui e retornar esse assunto. E outros de interesse na área de endocrinologia, teriam um prazer em participar. Obrigado a todos pela presença, né? Obrigado mais uma vez pelo convite e fico à disposição do canal. Olha, todo mundo aqui mandando muito bom, parabéns pelo assunto abordado, realmente foi um programa, foi um pouco fora da curva aqui, nós realmente compartilhamos conhecimento, acho que nós conseguimos realmente fazer a missão da Rede Relâmpago, que não é uma live, gente. Quando eu comecei, eu falei isso. Não é uma live. Pessoas passam aqui, pensam que é mais uma live. Vou passar para lá, vou passar para cá o dedinho. Não é live. É mais que live. Porque aqui é único na internet, hein? Aqui a gente compartilha conhecimento. Sigam a doutora Débora Scherfan, sigam o doutor Renato Redorá e, claro, essa live ficará lá no YouTube da Rede Relâmpago. Se inscreva por lá. Beijo em todos. Obrigado, doutora Débora. Obrigado, doutor Renato. E até a próxima. A gente volta na quinta-feira com o Relâmpago com a Dayana dos Santos, sexóloga, aqui, ao vivo, 9 horas da noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.